Olá galera, tudo bem? Então, o vídeo de hoje, eu diria que não vai ser um vlog ou então algum tutorial sobre alguma coisa, mas sim de algo que eu considero importante para mim, que é há um tempinho, eu diria uma semana talvez, eu dei uma desativada no Instagram. E eu diria que não foi algo por impulso, mas sim uma coisa pensada, sentida e amadurecida. E além disso, esse vídeo ele não é uma crítica às redes sociais, né? Até porque, por um lado, as redes sociais têm seus pontos positivos, que em muitos dos casos traz informações sobre determinados assuntos, e por um outro lado também vemos que tem os pontos negativos, né, que a gente pode considerar como o vício ou a questão de você se comparar com o próximo, né? Você se comparar com a aparência do próximo. Então, eu não vim aqui para criticar as redes sociais, e sim um registro meu de um momento meu que eu estou vivendo. Já tem um tempo, né? Já faz um tempo que eu venho refletindo sobre essa questão da rede social, e além de ser um registro, também pode ser considerado para você que está assistindo como um convite ou até mesmo como um abraço, né? Porque vai que quem esteja assistindo se esteja passando pela mesma situação, então às vezes escutar uma outra pessoa que também está passando por essa situação vai ser interessante, porque eu sinto que possa acolher em determinada situação. Bom, durante os últimos anos eu vim me afastando de algumas das redes sociais, como o Twitter, o atual X, o TikTok. Eu também me afastei nesse ano. O Twitter e o TikTok, o Twitter eu apaguei a conta, o TikTok eu desinstalei. Eu não apaguei porque eu tenho uma amiga que eu diria que é minha irmã de outras vidas, ou até mesmo uma pessoa que faz parte da minha família espiritual, né? Que não quer perder o foguinho do TikTok. Então eu passei a minha conta para ela, porque aí todos os dias ela vai e ativa um foguinho, então fica numa boa. E o Instagram ele foi ficando por último, né? Porque eu, mesmo sabendo o que eu realmente queria para minha vida, mas eu ainda sentia uma certa necessidade estranha nele, sabe? De estar ali. Não por prazer, mas como se fosse uma obrigação. Vamos supor que tem as questões das postagens das fotos. Eu sentia que eu precisava postar algo, sabe? Não era uma questão de prazer em ter um Instagram, tipo, é uma questão de obrigação de eu ter que postar alguma coisa de vez em quando. E esse momento de postar a foto é como se fizesse que aquela foto que eu tivesse tirado só existisse se eu postasse, sabe? Aquele momento, eu diria assim, só existiria se eu postasse no Instagram. Então eu já fiquei reflexivo justamente nessa situação, de a foto, o momento ele só vai ser válido a partir da exata hora em que eu postar no Instagram. Então eu fiquei, será mesmo que esse momento ele só vai ser válido por conta disso? E eu sabia que aquilo não me fazia bem, porque eu ficava em conflito, né, eu tenho que tirar uma fotinha para poder postar, para colocar no Instagram. Aí também tem as questões da música que tem nos stories, ou até mesmo, poxa, eu ficava pensando qual música que eu poderia colocar na foto. Então eu demorei um pouco para poder tomar a decisão de sair, desativar o Instagram, porque no final das contas, quando eu terminava a reflexão, eu pensava, mas e se eu precisar daquilo depois?
E também eu diria que havia um desejo interno dentro de mim, né? De querer ser visto, sabe? Porque eu via que além dessa questão de validar o momento, eu também tinha essa questão de querer ser visto em um momento assim que eu tirei uma foto, BUM! E realmente tirava foto. Na verdade, eu tiro fotos muitas, BUM! Então, quando eu postava, eu ficava com essa questão de postar para todo mundo ver essa foto maravilhosa, essa foto que combinou super com essa música e por aí vai. É difícil admitir isso, né? Mesmo que seja só algo digitalmente, tanto que mesmo depois eu ter desativado o Instagram, eu ainda fico com o pensamento, nossa, mas eu preciso postar alguma coisa e eu ainda nem tirei a foto. Eu vou contar uma situação. Eu encomendei uma blusa que ela tá ficando a coisa mais linda, e eu fiquei justamente com esse pensamento de não vou ter mais Instagram pra poder postar uma fotinha, pra poder postar uma fotinha dessa blusa maravilhosa. E assim, aí vem a consciência, né? Porque isso é uma coisa que o inconsciente, acostumado como ele está acostumado com as redes sociais, joga para o pensamento, né? Aí vem a consciência, mas não há necessidade de ter que postar foto no Instagram. Então é uma coisa que eu tenho pra mim, que toda vez que acontece algum pensamento, eu vou e já venho a consciência jogando pra cima que não tem necessidade de você ficar pensando em querer postar uma foto, sendo que você ainda nem tem a blusa, você ainda nem tem a foto para poder postar. Então deixa a vida levar. Eu antes de gravar esse vídeo, eu estava assistindo um vídeo que estava falando sobre a filosofia de um filósofo do século XVI que se chama Michel Montaigne, alguma coisa, acho que é assim que se fala sobre o nome dele. E é isso que me deixa intrigado, porque essa reflexão que eu estou fazendo aqui no vídeo já foi estudada por um filósofo de séculos atrás. Então é algo interessante a se pensar, porque ele, na filosofia dele, ele fala sobre a questão da validação, de que não devemos ter essa obsessão pela validação de nós mesmos para a sociedade, e que a vida não é algo que a gente deva ficar tão pensativo e deixar ela seguir. Tanto que tem uma frase que ele fala que viver não é controlar, viver é deixar seguir o fluxo, alguma coisa assim. E é uma frase bem tocante, bem interessante, porque já dá uma resumida em tudo, né? Você não deve ficar controlando todas as situações, até porque dentro da filosofia dele ele afirma que a nossa sociedade desde nova foi ensinada a ter controle de tudo, e não é bem assim que a vida funciona, né? Não há necessidade de você ter controle de tudo, e eu vejo isso na rede social. Na rede social faz com que as pessoas que, vamos supor, os influencers tenham controle sobre tudo. Nós temos controle sobre tudo, sobre os comentários, sobre as fotos, sobre não sei o que. Então dá um falso poder que na vida real não tem esse poder todo de controlarmos tudo. Então quando eu vi esse vídeo eu fiquei impactado, porque era exatamente com o que eu queria falar. Ele apareceu no momento certo, antes de eu gravar o vídeo. E além disso, quando terminar o vídeo, vocês podem ir no canal, assistir esse vídeo que eu tô comentando sobre a filosofia de Michel Montaigne. Eu vou deixar o link na descrição, que vale muito a pena. Eu diria que foi a espiritualidade que fez com que esse vídeo viesse para mim, para eu conseguir passar mais. E além disso, eu penso que esse vídeo envolve muito também o estoicismo, que você viver a vida seguindo o fluxo dela,
sem se importar ao extremo com o que o próximo pensa. Bom, após essas reflexões de será que vale a pena mesmo ter a rede social, eu tomei a decisão e enfim desativei o Instagram. E eu desativando o Instagram, eu já fui desativando com o pensamento do que eu queria mesmo para minha vida. Eu queria mesmo era olhar ao redor, poder vivenciar outros momentos sem ser diretamente com o olho direcionado à tela. Tem alguns livros para ler, né? Tem uma mini montanhazinha de livros ali para ler que eu não estava lendo porque eu botava desculpa que eu não tinha tempo, mas na verdade meu tempo era ocupado por redes sociais. Então a leitura é algo que eu tenho em mente, que vai ser uma meta que eu vou alcançando cada vez mais e mais. Vou adquirindo cada vez mais conhecimento através dos livros. Eu vejo que a rede social fez com que eu perdesse muito meu tempo com base a um vício. E sobre a questão dos locais, também estar presente sem ter que provar é algo que eu também quero muito para minha vida daqui em diante. Eu gosto muito de ir à praia, então eu quero muito poder ir à praia sem ter que ficar tirando foto e postar no Instagram ou em qualquer outro tipo de rede social para provar que eu tô ali, ou para alimentar um ego que não deve ser alimentado, né? E desativando, fechei esse ciclo vicioso que eu estava vivendo há anos, e creio que muitas pessoas estejam vivendo também há anos, porque como eu sou da nova geração Z, nasci em 2007, quando eu completei 8 anos eu estava por dentro das tecnologias, já sabia dos jogos, já sabia de redes sociais. Então eu diria que eu tô 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 anos. Nossa, por que eu fiz esse cálculo? É uma conta tão óbvia. Mas eu tô 10 anos nessa vida de redes sociais e eu vejo que foi bom eu ter parado antes mesmo, até porque o que se comparam a 10 anos é uma vida extensa, né? Pela frente que eu ainda irei viver. Porque só tenho 18 anos, eu ainda tenho muito a viver, não é mesmo? E falando assim, já chegando na conclusão, de verdade, eu diria que foi libertador. Mesmo que ainda seja algo recente, e tem momentos que eu penso, será que devo voltar? Ou será que devo dar uma instaladinha rapidinho para saber como é que tá? Ou para poder fazer alguma postagem? Mas aí eu suspiro, aí reflito, penso, fiquei tanto tempo nesse vício, fiquei tanto tempo nessa questão de alimentar um ego. Por que eu vou querer voltar para algo que de certo modo me fez mal, me atrapalhou em diversos momentos em que eu precisava do tempo, mas aí no final das contas eu desperdicei todo esse meu tempo assistindo Reels ou assistindo TikTok, rolando telas, vendo conhecimentos, eu diria que alguns poderiam ter sido de extrema importância, mas outros também de extrema futilidade. Então eu vejo que quando vem esses pensamentos eu sempre dou uma refletida. Claro que para eu chegar em como estou agora demorou um pouco, porque eu já tinha desativado o Instagram mais 2 outras vezes, mas aí eu diria que eu não estava tão amadurecido, pode ser, ou então não estava tão preparado para poder me desapegar, e eu acabei decaindo e voltando, e eu fiquei um bom tempo com o Instagram. Aí depois eu vim refletir,
vi se valia a pena ou não e fui e desativei o Instagram para viver, né? Contudo, eu penso que ao olhar para os dias atuais, ao olhar para o agora, vejo que nada falta, tá tudo aqui. Porque o Instagram também tem isso, né? De dar aquele sentimento de, poxa, está faltando algo, mas quando você desapega dessa, eu diria, desse relacionamento tóxico, você vê que não está faltando nada. Você tem outros hobbies, outras coisas para ser experimentadas, eu gosto muito de literatura, né? Então outros livros para serem lidos. Então não está faltando nada. A rede social é algo que foi inventado, mas só que quando foi criado foi para divulgação de memórias ou para ser algo semelhante a algo, mas nos dias atuais, com o avanço maior do capitalismo, vem se tornando algo de ter que as pessoas que utilizem de forma que elas estejam dentro de um vício, de não ter tempo de pausa, de a todo momento estar entrando para averiguar se há algo a chamando ou averiguar se há algo que ela possa fazer ou não. Então, hoje em dia, a rede social ela é no intuito de realmente ser tóxica. Então, quando eu vejo que está tudo aqui, mesmo no silêncio, mesmo no barulho das árvores, ou mesmo num dia lindo como está hoje, com o céu azul, com algumas nuvens, ainda assim está tudo aqui. Bom, desconectar-se para mim não foi um fim, e sim um recomeço. Um jeito novo de existir, um jeito novo de viver sem tanta pressa, sem tanto precisar, sem tanto reflexo. E eu falo para vocês que, se caso vocês estejam também vivendo esse momento de estar cansado ou que quer se reencontrar, talvez seja a hora de se perguntar: o que te prende aqui? O que te faz permanecer aqui? Qual é a necessidade que isso tem para mim, sabe? Corrigindo, vocês falam para si mesmo qual é a necessidade que isso tem para mim. Então, eu acho super válido refletirmos sobre como estamos usando a rede social, como deixamos de usá-la ou como podemos utilizá-la de rede social de forma mais saudável. Em minha ocasião, para mim a forma saudável é a desativação da rede social. Mas aí, para você, será que desativar é importante ou basta remodelar a forma como que você utiliza, que já é de bom tom, sabe? Então, eu fiz esse vídeo para poder, além de me ajudar na minha reflexão, também ajudar o próximo que esteja também nesse momento confuso e gostaria de uma forma de refletir. Então, talvez escutando outra pessoa falando sobre essa problemática, vire uma reflexão mais coerente, uma reflexão mais limpa. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um tempo. Então, ter esse tempo de reflexão para poder ver o que você realmente necessita é importante. E o tempo pós desativar o Instagram também vai se tornar algo importante, porque eu poderei saber lidar com o tédio sem ter que ficar mexendo no celular. Claro que eu não necessariamente preciso estar a todo momento que estiver entediado lendo um livro. Eu posso olhar ao redor, ficar olhando as pessoas passando para um lado para o outro, ficar olhando a natureza em si, porque a natureza é bela. Então
tem o que se olhar. Falando sobre a questão de o tempo é importante para não mostrar nada e para só viver, né? Viver o que a vida tem a nos oferecer, e viver já é muito. Então, você retirar pelo menos 1/3 do que está ocupando a sua rotina para você viver já é um grande passo, porque a vida ela é extensa, a vida ela é corrida, a vida ela é linda, a vida também tem seus momentos tristes. Então, só falando um pouco do que é a vida, já percebemos que viver é muito. Então, é isso. Obrigado por todos terem assistido até o final. Peço para que deixem um likezinho, um comentáriozinho. E também, caso você tenha interesse, eu deixei disponível, eu acho, né? Porque talvez eu tenha esquecido, mas só você pesquisar a Filosofia de Michel Montaigne, Montaigne. Eu acho que é isso. Deixei disponível o link do vídeo sobre a reflexão da filosofia dele aí na descrição, para caso alguém tenha interesse em assistir. E beijos, até o próximo vídeo.